olha quem aparece agora. Sífilis. Sífilis é um assunto clássico, né, para a gente dominar, porque é muita ocorrência durante as consultas ginecológicas. Em todas as consultas, né? Rastreamentos e tudo mais, a sífilis tem aumentado muito. Vamos então falar da sífilis? A sífilis, ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? E ela pode ser transmitida via sexual e também via transplacentária, que a gente chama de transmissão vertical. E aí, essa sífilis, ela tem classificação em adquirida e congênita. Adquirida quando é sexual e congênita quando é a transmissão vertical. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar da sífilis adquirida. E essa sífilis adquirida, na forma recente, é quando ela tem o diagnóstico dentro do primeiro ano de vida, né? O primeiro ano de vida é o primeiro ano de evolução da doença. E a sífilis adquirida tardia é com mais de um ano de evolução da doença. Então, a sífilis adquirida recente, com menos de um ano de evolução. A tardia, com mais de um ano de evolução. Ela é classificada como sífilis primária, secundária e terciária. Então, olha aqui, ó, primária tem a presença do cancro duro, que é uma úlcera genital, e linfonodos regionais. Secundária tem lesões cutâneo-mucosas, né? Roséolas, placas mucosas, sifílides papulosas, sifílides palmoplantares, condiloma plano, alopécia, né? E rouquidão. Nós temos também outras alterações descritas aqui, eu não vou falar tudo, porque senão a gente acaba lendo o slide. Nós temos na forma secundária a latente recente, em até 2 anos de duração, e na forma latente tardia, mais de 2 anos de evolução, que também são formas classificadas como assintomáticas. Na forma terciária, ela já alcança alguns órgãos-alvos, como os ossos, cardiovasculares, neurológicos e cutâneos. Cutâneos têm lesões, né, nodulares, nós temos ósseas, periostite, osteite, artrites. Cardiovasculares, nós temos estenose de coronárias, e neurológica pode alcançar aí alterações no cérebro que levam a atrofia de nervo óptico, né, meningite, até a paralisia geral, aí quadros de demência, tá? A sífilis primária, então, ela tem a sua manifestação 3 a 90 dias após a exposição. Na verdade, a gente fala aí em torno de 21 dias após um ato sexual desprotegido, a pessoa começa a manifestar o cancro, né? Esse cancro aparece aí na proximidade do contato, que pode ser na região perioral, pode ser na vulva, pode ser no pênis, e aí ele tem uma autolimitação para sua presença. Ele aparece e desaparece espontaneamente. E por isso, muitas das vezes, a pessoa acaba não procurando a assistência. Aqui eu vou mostrar algumas fotos de cancro duro para vocês verem. Dá para ver? Pedir para ampliar a imagem de forma que fique mais próximo para a visualização. Outra imagem de cancro duro. Mais imagem de cancro duro, que são relacionadas às úlceras genitais. Ó, cancro duro também, dá para ver? Aqui no pênis. Cancro duro aqui de novo, né? Aqui, ó, na vulva da mulher. Outra foto de cancro duro aqui, bem aqui na região entre o introito vaginal e em direção ao ânus. Outra foto de cancro duro em pênis, né? E aqui na língua, olha, como apareceu também, né? Depende aí da região de contato, na boca, cancro duro. Bem, a sífilis secundária, ela tem aí, né, em torno de 4 a 10 semanas, 6 semanas depois do desaparecimento do cancro duro, o surgimento de alterações de erupções cutâneas, né, palmoplantares e no tronco, no corpo da pessoa, aqui, ó,
bem característico que leva a pessoa realmente a procurar a unidade nesse momento. Se aquele cancro que estava incomodando um pouquinho deu desaparecimento nessa fase inicial da doença, agora ele procura, ou ela procura, porque gera um incômodo maior. Além do cancro, também aparecem ínguas, tá? Ínguas nas virilhas, ínguas nas regiões próximas da cavidade oral, né, que envolve aqui, tá? E aí vai depender, olha aqui, ó, as manchas que aparecem, dá para ver? Isso é sífilis, e é o estágio secundário. A sífilis terciária acomete aí, né, 2, 3 anos após, na verdade 3 anos em diante, e ela acomete esses órgãos-alvos que eu falei para vocês, cérebro, coração, ossos e fígado, tá? São os órgãos que mais são acometidos. Qual exame deve ser solicitado para o rastreamento da sífilis? Você lembra? Não lembra, não? Lembra. O VDRL. Beleza, todo mundo fala do VDRL. O VDRL é um teste específico para sífilis? Sim ou não? Me responde. Fala para eu ouvir. Beleza, você disse que sim, né? Pois ele não é, você sabia? Ele não é um teste específico para sífilis. Ele é um teste que avalia, né, o rastreamento da doença. Ele é um teste barato e rápido que rastreia a doença e acompanha a eficácia do tratamento. Mas o teste específico para sífilis é o FTA-ABS, que por ser mais caro e não ter disponível em todas as unidades, né, acaba não tendo ali a disponibilidade para todos. Acaba o VDRL sendo um teste mais barato. Na atualidade, nós temos o teste rápido para sífilis, dá para ver ali? Então, o teste rápido para sífilis, no caso, é um teste que vai rastrear a presença do treponema, mas ele não traz a titulação. Então, o VDRL ele é um teste não treponêmico, né? E ele é indicado para rastreamento e avaliação da eficácia da terapêutica instituída. O VDRL. O FTA-ABS, ele já é um teste que mede a quantidade de anticorpos contra o treponema pálido, tá? Agora, aquele teste rápido, ele não traz essa titulação, né, que traz o VDRL, que é um medidor plasmático. Então, quando eu peço um VDRL, que é um teste, né, de coleta de sangue venosa, o que a gente vai trabalhar? A referência de valores na diluição para identificar, né, se é reagente ou não. Toda vez que eu tenho títulos acima de 1/4, acima de 1/4, ou seja, a partir de 1/8, 1/8, 1/16, 1/32, eu tenho a confirmação da doença. Então, se eu tiver um VDRL 1/8, tá doente, vai ter que tratar. Agora, valores menores que 1/8, e aí inclui 1/1, 1/2 e 1/4, pode ser uma cicatriz sorológica ou início de uma doença. Então, vamos de novo. Valores de 1/8 ou mais é a doença confirmada. Valores 1/1, 1/2 e 1/4 pode ser a cicatriz sorológica, né? Ou seja, tratou e ficou um vestígio ainda no sangue, ou o início de uma doença, tá? Quando a gente tem, então, um resultado acima, igual ou acima de 1/8, é necessário realizar o tratamento. E a sífilis primária vai ser tratada, assim como a secundária e a terciária, com penicilina G-benzatina. No caso da primária, 1 semana de tratamento, né, na dose de 2.400.000 unidades, 1.200.000 num glúteo, 1.200.000 no outro glúteo, numa mesma ali, momento de aplicação, tá bom? Na secundária, eu tenho 2 semanas de tratamento, então de 2.400.000 dobrou, passou para 4.800.000. Na sífilis terciária, são 3 semanas de tratamento, triplicou, então 7.200.000 unidades internacionais, né? Então, tratou na segunda, na outra segunda volta, na outra segunda retorna para tratamento da sífilis terciária. Se você pega um resultado, então, que vem 1/128, me responde aí, é positivo ou não é? Tem sífilis ou não tem? Hã? Beleza, tem sífilis. Então, 1/128, a gente vai tratar, não vai? Vamos tratar. Então, a gente trata lá com penicilina benzatina,
cumpre lá, vamos lá, as 3 semanas de tratamento e 1 mês após o término do tratamento, vai coletar, 1 mês após o término do tratamento, vai coletar novo VDRL para avaliar a titulação. Qual é o valor da titulação aqui que vai identificar para você, enfermeiro, que houve a cura sorológica? Ou seja, ela tratou, porque tinha uma resposta de 1 para 128, e 1 mês após o término do tratamento, eu já prescrevi lá, né, a coleta de sangue para eu avaliar a resposta do VDRL. Qual é o valor que identifica a cura? Me diz. Qual? Abaixo de 1 para 4, não é? Beleza, só que não. Te peguei. Sabe por quê? Porque a queda de 2 títulos configura a cura sorológica. Então, olha aqui, se eu estou em 1 para 128, a queda de 2 títulos configura a cura sorológica. 1 para 32 configura a cura sorológica, tá? Ué, Luciane, mas não tem que estar abaixo de 1 para 4? Ele vai declinando cada vez mais e a gente precisa realizar esse acompanhamento, obviamente. Em situações de gestante, a gente vai acompanhando isso mensalmente. Mas como é um atendimento ginecológico, você pode acompanhar isso a cada 2 meses, porque realmente os títulos têm que ir diminuindo a cada vez que você realiza. Se eles não pararem de evoluir ou eles voltarem a aumentar, é porque a pessoa foi reinfectada. Por isso é importante tratar sempre o parceiro, né, na questão do diagnóstico da sífilis. Aqui é um resultado de exame que eu mostro para vocês aqui, ó, resultado reagente, dá para ver aqui? Reagente, né, pesquisa de anticorpos treponêmicos, reagente, e aí, olha, o reagente deu resultado 1 para 4. Se é 1 para 4, eu fico na dúvida. E aí, trato ou não trato? O que você me diz? Porque até 1 para 4 pode ser o quê? Cicatriz sorológica ou início de uma doença. Isso vai depender do histórico dessa mulher, obviamente, né? O histórico que ela tem, o acompanhamento de tratamento que ela tenha feito ou não. Mas se for o início de uma doença, a gente pode verificar por um teste chamado FTA-ABS-IgM. Esse IgM é um marcador se a doença está ativa ou não. Se o IgM der positivo, é sinal que aquele 1 para 4 é a doença em atividade. Se o IgM der negativo, é sinal que é uma cicatriz sorológica, tá? Então, o que caracteriza a cura sorológica da sífilis? A queda de 2 títulos, tá bom? Foi? Após o tratamento. Então, eu tenho um valor, vamos supor que eu tenho 1 para 8. Tratou. 1 mês após o término do tratamento, eu coleto novo VDRL. Qual é o valor que identifica a cura? Cai de 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2. Então, tem que estar 1 para 2. Se tiver 1 para 2, caracteriza ali a cura, tá bom? E aí a gente tem que ficar controlando os valores, obviamente. O que é um tratamento inadequado para sífilis, né? E aí é um tratamento que ela não realiza ele por completo, né, as etapas prescritas da penicilina benzatina. Quando a mulher está grávida, quando ela realiza um tratamento que não é com penicilina, isso confere a questão da sífilis congênita. Quando o parceiro não é tratado e quando os títulos não declinam ou voltam a subir, que mostra que é uma situação de reinfecção, tá? Atenção, ao uso da penicilina benzatina pode ocorrer uma reação em pele nas pessoas, né? Que é chamada essa reação aqui, ó, nome esquisito, hein? Hershmer, isso aí, sem falar não. Mas vamos lá, é uma reação alérgica? Não. Suspende o uso da penicilina? Não. Bem, é uma reação, né, que envolve ali, na primeira dose da penicilina, uma exacerbação das lesões cutâneas com eritema, dor ou prurido. Regride em torno de 12 a 24 horas, sem necessidade de interromper o tratamento. E vem acompanhada, às vezes, de febre, artralgia e mal-estar. Interessante saber isso, porque é pelo uso da penicilina. Foi?